e Terapia Ocupacional vai realizar um grande evento aqui em Ilhéus, de 17 e 18, vai ser lá na Faculdade de Ilhéus, um evento para toda a população e também para os profissionais da área, é importante isso. Portanto, eu vou bater um papo agora com o Rodrigo Medina, que é o presidente do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Doutor Rodrigo Medina, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Vila? Bom dia. E bom dia a todos os ouvintes do programa Tabuleiro, da Rádio Ilhéus FM. É isso aí, estamos aqui em Ilhéus, continuando o nosso trabalho de interiorização das ações do CREFIT 7. E esse é o CREFIT 7 em movimento, né, onde a gente divide as ações na sexta-feira e no sábado. Sim. Na sexta-feira a gente tem uma agenda com os meios de comunicação, no turno da manhã, hoje. E à tarde a gente tem uma reunião com profissionais da cidade e da região, com o objetivo de escuta, né, explicar um pouco o papel do conselho, né, e ouvir de perto, né, as demandas desses profissionais. No turno do sábado a gente tem um ciclo de palestras, começa às 8 horas da manhã também na Faculdade de Ilhéus. Tem muita gente se passando por fisioterapeuta ou coisa parecida, doutor, no meio? E como é que está essa questão da fiscalização? Não tenha dúvida. Hoje, a quantidade de exercícios ilegais da profissão, que são profissionais não formados que estão atuando de forma ilegal, e também exercício irregular tem sido um dos focos de combate do nosso setor de fiscalização. Então, a gente tem encontrado muitos falsos terapeutas ocupacionais atuando, ou estudantes ainda não formados atuando, como se fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional assim fossem. Quando o conselho chega até essas pessoas, que tipo de punição pode ser dada? No caso do exercício ilegal, eles são conduzidos à delegacia e é aberto o boletim de ocorrência. A depender do caso, é armado flagrante junto com a polícia para já dar início ao inquérito policial. Nos casos de irregularidades, são aqueles profissionais que já formaram e não fizeram ainda o registro regular. Então, eles podem responder processo ético disciplinar. Então, só pode atuar após o registro? Exatamente. As pessoas confundem. Acho que o fato de ter colado o grau, que já estão habilitados a atuar. E, por força de lei, qualquer profissional de nível superior, ele precisa estar devidamente registrado no Conselho de Fiscalização. Para então, a partir daí poder atuar. O Conselho é uma autarquia pública federal, né, que trabalha, a tributação vem dos próprios profissionais, que é através da anuidade, Sim. e é utilizada com esse objetivo de proteger a sociedade dos profissionais ilegais. Tem encontrado muitos profissionais, tipo assim, sabor sabor profissional no mercado? A gente encontra muita coisa. Massoterapeuta se passando por fisioterapeuta, educador físico se passando por fisioterapeuta, profissionais ainda estudando se passando como estudante se passando como profissional. Sim. E hoje a gente tem um problema muito sério que é em relação à terapia ocupacional. Então a terapia ocupacional ela se tornou uma profissão com maior visibilidade por conta do transtorno do espectro autista e por conta disso muitos profissionais estão fazendo pós-graduação em terapia ocupacional e se intitulando terapeutas ocupacionais. Psicólogos, psicoterapeutas. E aí... Não pode? Não pode. E por que existe, então, essa pós-graduação? Essa pós-graduação serviria para quem? Então? Para atender os terapeutas ocupacionais. Né? Imagine só, eu vou Seria e faço... direcionada apenas para o profissional mesmo de terapia. Exatamente. Entendi. Eu sou fisioterapeuta, eu faço um programa de mestrado em medicina e saúde. Eu posso me chamar de médico? Não. Não posso. Não. Né? Então é a mesma coisa. Então se o profissional ele não é, para ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, ele precisa estar devidamente graduado e registrado no conselho. De irregularidades, é importante frisar, a gente encontra profissionais de outros estados atuando aqui. Ele é formado, registrado no conselho do estado dele, mas não é devidamente registrado aqui. Precisa ter uma secundária ou ser transferido. Isso a gente encontra muito. Então ele pode até atender, mas antes disso ele tem que passar pelo conselho, fazer uma comunicação lá e a partir daí ter a liberação para fazer os atendimentos aqui. Exatamente, principalmente nas zonas de fronteira, né? Então, extremo sul, extremo norte ali, Juazeiro, que é divisa com Petrolina, a região do oeste baiano, divisa ali com Tocantins. E a turma que atua nas redes sociais? Ó, a gente tem um trabalho de observação, só que assim,
a gente não tem braço para fiscalizar tudo. Então a gente recebe muitas denúncias e a partir das denúncias a gente dá andamento aos atos fiscalizatórios. Muito bem. O senhor falou de palestras a partir de amanhã lá na faculdade de Ilhéus. Quem serão os palestrantes, quais as palestras e temas? Nós temos, eu vou ser um dos palestrantes, tá, do evento. Vou falar um pouco sobre gestão, empreendedorismo, né, uma área que eu também atuo, né, porque além de presidente do conselho, eu também sou fisioterapeuta e atuo na área. A gente vai ter palestra falando sobre a reabilitação do pós-AVC, né, do Hospital à Participação Social, doutora Tereza Baraúna e doutor Nildo Ribeiro. Nildo, nosso vice-presidente daqui de Ilhéus, filho de Ilhéus. Doutora Tereza Baraúna, nossa diretora tesoureira e terapeuta ocupacional. A gente vai ter uma palestra falando sobre fisioterapia esportiva na alta performance. Estamos realmente tratando nossos atletas com o doutor Fernando César Costa Argulo, também filho aqui da cidade. E o brincar e as ocupações do cotidiano, fundamentos para intervenção em terapia ocupacional na infância e neurodivergente. Com a doutora Camila Souza Nascimento, terapeuta ocupacional também daqui da região. Então essas são as palestras que vão acontecer no turno da manhã do sábado. Rapaz, ele é o broca, né? Todo mundo daqui. E é um trabalho que a gente tem feito, né? Dar visibilidade ao profissional da região, porque o estado da Bahia ele é muito grande. Né? Então o conselho não tem braço para estar em todos os lugares. Não tem como eu trazer profissionais da capital para levar para todo o interior, que isso gera custo. Né? Então, aproveitar os talentos das cidades é fundamental e faz parte das nossas ações de dar visibilidade a esses profissionais. Isso é muito importante. Muito importante. Eu perguntei há pouco essa questão das redes sociais, porque a gente observa a rede social é uma vitrine muito grande. E pode, inclusive, ter algumas pessoas utilizando a telinha até, sei lá, para vender cursos, vender ilusões, fazer atendimentos, essa coisa. Poder fiscalizar, o conselho fiscalizar essas pessoas que estão nas redes sociais e atuando especialmente no estado da Bahia, não teria essa possibilidade? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes chega dentro da casa das pessoas, né? E muitas vezes chega com mais facilidade. O cara muitas vezes chega lá e contrata lá o pacote na meta e distribui em grande escala. Então isso pode atrapalhar e prejudicar muito. Os senhores também vão discutir isso no evento? Então, hoje, na tarde, com a reunião dos profissionais, a gente toca em alguns pontos importantes. Né? O que pode e o que não pode ser feito. Nós temos uma resolução própria que trata sobre divulgação. Né? E houve uma atualização dela em 2021, incluindo a rede social como uma possibilidade de divulgação. Mas para isso o profissional precisa ter uma declaração do paciente que a imagem dele foi liberada para ser utilizada, precisa aparecer o número do registro dele e a profissão que ele atua na publicação. Então não é uma coisa feita de qualquer jeito. Só que os profissionais, muitos não respeitam ou não fazem por desconhecimento. Então, como o nosso papel também é de educar, a gente tem esclarecido essas dúvidas. Quando nós pegamos esse tipo de problema, a gente classifica, né, a gravidade da infração. Então, é o tipo de infração que a gente orienta o profissional e solicita que ele não repita. A maioria das vezes a gente faz um termo de ajuste de conduta, ele assina, a partir de agora ele está devidamente instruído, ele não vai repetir esse tipo de irregularidade. Mas muita gente faz isso e é difícil a gente controlar. Então, a gente está falando de uma rede social enorme, que normalmente uma postagem ela entrega um percentual de 10%. Né? Mesmo com tráfego pago, não é tão simples assim. Então, desde que o profissional esteja regular e que ele faça tudo dentro das normas, não há problema. A questão é quando não é profissional e está divulgando. Normalmente a gente recebe as denúncias da região. Eu sou profissional, eu não conheço aquele profissional, eu sei que ele não é fisioterapeuta, eles vão mandar a denúncia para o nosso departamento de fiscalização. Os próprios profissionais fazem isso? Os próprios profissionais. Certo. Porque às vezes, para quem o paciente, às vezes não conhece e acaba caindo naquela armadilha ali. Né? Essa questão das denúncias, por exemplo, como é que funciona isso? Vocês têm números, por exemplo, de quantas, no último ano, em 2025, por exemplo, quantas pessoas se passaram por fisioterapeutas e foram denunciadas? E como a população também pode identificar isso e denunciar, né? Porque isso é
complicado, é um problema muito sério. Você vai tratar com o fisioterapeuta e de repente descobrir que ele não é fisioterapeuta, por mais que ele tenha até estudado em uma área comum ou uma área próxima, mas não é, né? Então, quais são os números que vocês têm em relação a isso? Se tem, né? Os números atuais e como pode denunciar esses casos? Temos essa semana a gente fez uma postagem falando sobre isso. Eu sou um profissional que eu gosto de números, tá? Porque números traz indicadores importantes do caminho que a gente está Isso. seguindo e onde a gente pode melhorar, Sim. né? Então, foram 356 fiscalizações realizadas de janeiro a março de 2026. 356. Dessas 318 foram fiscalizações de rotina, 31 apurações de denúncias, 5 revisitas, 2 ações em parceria com o Ministério Público e 2 casos de exercício ilegal da profissão. Então, assim, em números, nós encontramos um crescimento de 65,58% das fiscalizações quando comparadas com o ano passado. 101 casos de ausência ou irregularidades em prontuários, que é uma das coisas que a gente encontra com grande frequência, que é obrigatório ter registro de informações do paciente em prontuário. A ausência de registro é uma infração ética. A falta de registro de consultório de pessoa jurídica, ou seja, a pessoa abre uma empresa e não registra a empresa no conselho. 90 casos em todo o estado. Então, número de não processos... é só o profissional que tem que estar registrado, é a empresa também. A empresa também. Sim. Número de processos administrativos disciplinares cresceu 266,26% comparado com o ano passado. Ano passado, mesmo período que você fala, de janeiro a março. A março. Tá. Foram 83 processos abertos em 2025 e 304 processos abertos em 2026. Então, porque nós ampliamos... Alto. Tá muito crescendo. É muito alto isso. É verdade. Nós ampliamos o nosso setor de fiscalização. Quando eu cheguei em maio de 24, eu tinha 6 fiscais. Hoje nós temos 10 fiscais. Ah, isso então influencia bastante. Quando eu cheguei em maio de 24, nós tínhamos uma subsede em Vitória da Conquista. Hoje nós temos Vitória da Conquista, Barreiras, Juazeiro e Feira de Santana. E com previsão de abertura ano que vem em Teixeira de Freitas. Então, por que foram escolhidas essas cidades? Pelas distâncias e pelo volume de profissionais registrados e presentes de faculdades, de centros acadêmicos formadores. Então, são centros que, além disso, regiões de fronteira, né? Então, Juazeiro, fronteira com Petrolina, Barreiras, fronteira com Tocantins, com Goiânia, né? Com Goiás. Então, a gente tem, essas zonas, um aumento de profissionais que estão atuando sem estar registrado no CREFITO 7. Então, eu repito sempre que são 417 municípios do estado da Bahia. Isso. Não tem como a gente estar em todos os municípios, porque isso gera custo, né? Hoje a gente trabalha com um orçamento bem apertado, né, dentro do limite do orçamento para a gente conseguir fazer essas ações fiscalizatórias. Então, quando eu coloco fiscal em Juazeiro, eu evito o deslocamento do fiscal de Salvador para Juazeiro, além do risco dele na estrada, o custo de diárias, né, de deslocamento, etc. Eu aumento a responsividade do setor de fiscalização. Porque a denúncia chega hoje, amanhã está fiscalizando. Para se deslocar em Salvador, precisa todo um planejamento, ver por onde vai passar, que outro serviço pode fiscalizar, para otimizar a fiscalização. Então, não é uma missão fácil, né? Eu tenho inveja de alguns CREFITOS que o Sergipe, para se deslocar da capital para a maior distância é 200 quilômetros. É muito pertinho. Pertinho. Estado pequenininho. Salvador foi 1.200 quilômetros, a cidade mais distante da capital. Então, é complexo, mas a gente está buscando alternativas para poder atingir. A gente não tem como mudar o cenário. Nós temos um estado geograficamente, né, com dimensões continentais e que não tem jeito, né? Então, a Bahia é quase o tamanho da França, né, em termos de extensão. Então, a gente precisa realmente... Irmão, nós temos adaptar, né? 15 milhões de habitantes aqui. Isso aqui é muita gente. Muita É muita gente. Nós somos gigantes. E os profissionais? São quantos profissionais hoje que o Estado tem? Vocês têm esse controle? Temos. Hoje nós temos aproximadamente 26 mil profissionais registrados ativos. Dentre eles, apenas 720 terapeutas ocupacionais hoje. Sim. Né? Porque, você fala, 720 profissionais terapeutas ocupacionais para o Estado inteiro. É muito baixo. O que é que aconteceu? A Bahia ficou quase 14 anos sem curso de terapia ocupacional, sem formar um único terapeuta ocupacional. Existia apenas um único curso na Faculdade Baiana de Medicina em Salvador. Esse curso fechou por ausência de turmas, não conseguiu fechar a turma.
Hoje, com a demanda crescendo de pacientes com transtorno do espectro autista, cresceu a demanda de terapia ocupacional. Hoje os municípios querem terapeutas ocupacionais e não conseguem. Então o CREFITO, junto com as entidades, né, as universidades públicas, está tentando abrir novos cursos. Conseguimos já abrir uma turma na UFBA, né, na capital. Estamos finalizando a negociação para abertura. Já foi aprovado, né, em Jacobina, para abrir uma turma na UNEB. Estamos tentando que essas universidades ampliem campos, em outros campos também. Hoje a gente já tem cursos de terapia ocupacional em faculdades privadas e EAD também. Então, a nossa preocupação com a formação EAD é a qualidade do ensino, o profissional está sendo entregue ao mercado. Mas a gente está acompanhando isso e estamos tentando capacitar melhor esses profissionais quando chegam no mercado. Hoje, existe uma tabela dos honorários do que é cobrado para o atendimento, ou cada um tem seu preço? Existe um referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais. Esse referencial ele serve como base, tá? Não é tabela. Sim. O profissional ele não é obrigado a seguir esse referencial, mas serve como referência para que ele consiga ter mais ou menos uma ideia de quanto cobrar. Dentro desse referencial... E não precarizar o mercado, né? Esse é o problema maior, né? Então, alguns profissionais que estão chegando no mercado acham que cobrar mais barato ele vai ter uma aceitação melhor do mercado. Eu repito sempre, quando eu falo sobre gestão, o paciente ele não sabe se você tem mais ou menos tempo de formado que outro profissional. O paciente não tem o costume de perguntar se a pessoa é formado mesmo, de solicitar a carteira profissional de registro. Então, ele não vai querer saber se você formou na faculdade A, B ou C, se foi na melhor faculdade de todas. São raros os pacientes que fazem esse tipo de questionamento. E, principalmente, se esse profissional foi indicado por outro paciente, é aí que ele não quer saber se é bom. Então eu vou fazer. E corre o risco de, às vezes, a pessoa nem ser profissional. Pegamos um caso desse em Salvador, um profissional com muitos seguidores, várias pessoas que eu, inclusive, conheço, que foram pacientes, eram atendidas por ele, e quando fomos verificar, ele não era nem formado ainda. Mas se passava como fisioterapeuta, se vestia porque o cara, ele se vende muito bem, muitas vezes, nas redes sociais, né? Tem uma boa dicção, fala bem, apresenta bem. Então, você vende uma credibilidade. E as pessoas não têm, como ele mesmo falou, isso não é só com a área da fisioterapia. As pessoas não têm esse costume, realmente, de pedir... Cadê seu registro? Você é formado Fazer há uma quanto busca tempo? no site. Não tem mesmo, não tem esse costume. Se fizer uma busca no site, ele consegue identificar se é profissional registrado ou não. Vai lá no site do CREFITO 7, www.crefito7.gov.br, pesquisa, nome do profissional. Não apareceu lá, manda a denúncia pra gente que a gente averigua. Perfeitamente. Então, 17 e 18, Faculdade de Ilhéus, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, fazendo mais entregas, né? Porque quando você sai da capital, vem para o interior e participa diretamente da vida do profissional, você está fazendo entregas, o conselho fazendo entregas, isso é muito importante. Doutor Rodrigo Medina, muito obrigado, parabéns aí pelas atividades. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para os seus ouvintes e dizer que o espaço ele é aberto, todo estudante e profissional de fisioterapia e terapia ocupacional estão convidados. A gente abriu as inscrições, temos um número de inscritos, mas normalmente as pessoas se inscrevem e não vão. Tem gente, tipo assim, a gente abre 500 inscrições, vão 200 pessoas. Então, quem não se inscreveu pode chegar... Tem um custo isso? É gratuito. É gratuito. Se inscreve, qual o endereço? A gente está escrevendo pelo link do Instagram, não é isso? Mas quem não se inscreveu não precisa. portaleventos.crefito7.gov.br. Isso aí. É isso, eu vou repetir aqui para você que é profissional. Atenção, viu, gente? portalevento.crefito7.gov.br. Perfeito. Maravilha. Bati um papo com o Dr. Rodrigo Medina, que é presidente do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Neto, rapidamente, bora pro apoio, daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos apresentando O Tabuleiro. Jornalismo Verdade.